estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente recebe a Gabriele pra gente falar um pouquinho sobre reprodução de equinos, né? Entre outros assuntos. Deixar se apresentar de novo. Você esteve aqui com o Rosseto. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu me chamo Gabriele, eu trabalho com reprodução equina, me graduei pela Universidade de Brasília em 2009, então desde então eu presto serviço, assistência a campo na área de reprodução equina. Fiz meu mestrado também pela UNB, finalizei em 2017, esse ano estou iniciando doutorado na UNB, na área também de reprodução equina, e continuo prestando assistência a campo também na área de reprodução. Trabalhei como docente, também de 2017 até o início desse ano, pesado, 2023, né? Pesado. E no início do ano passado, 2023, eu voltei totalmente para o campo, com novos projetos, e com não tá aras. dando aula mais. Agora eu estou parada nas aulas, iniciei o doutorado e estou focando principalmente com um projeto lá no Aras, que a gente está montando um pequeno laboratório para pegar alguns animais, para trabalhar com a parte da reprodução, principalmente transferência de embrião, e estou focando principalmente nesses novos projetos. E como é que começou a ideia de trabalhar com reprodução? No final do curso de medicina veterinária, eu passei todo o curso de medicina veterinária, eu sabia que eu queria cavalo, isso aí era certeza, desde o início, a minha certeza que eu queria trabalhar com cavalos, só que eu não sabia a área. Então, comecei a fazer estágio com clínica, me apaixonei por clínica, fiz com cirurgia também, descartei cirurgia, descartei algumas outras áreas e passei todo o curso de medicina veterinária fazendo estágio na área de clínica. No final do meu curso da graduação, no último ano, eu comecei um estágio com reprodução, com um médico veterinário de Brasília, e fiz meu estágio final, meu estágio extracurricular lá na Unesp de Botucatu, na área de reprodução, e aí deu um 360 na minha escolha. Eu apaixonei pela parte de reprodução, deixei a clínica de lado, finalizei minha graduação e já iniciei os atendimentos. Você foi logo já emendei, exatamente. Eu finalizei a graduação em julho. Nossa colação de grau foi em agosto. No final de agosto eu já estava atendendo meu primeiro cliente. Pô, legal. Foi bem legal. Então, esse veterinário, que foi o primeiro veterinário que eu trabalhei aqui de Brasília, ele me passou esse cliente e a partir dele eu fui conseguindo outros e tenho clientes hoje de 13 anos, 14 anos já que eu presto assistência. E esse mercado, principalmente da clínica de equinos, ele é bem fechado, né? Era bastante fechado, pelo menos quando eu formei e tudo. Hoje ele está um pouco mais aberto. Principalmente porque a criação de cavalo está aumentando muito o número de equinos. Então, tem gente que às vezes fica surpreso, que me pergunta, tem cavalo em Brasília, no Distrito Federal? Eu falo, tem muito cavalo, muito mais do que a gente imagina. Tanto que o DF ali, ele está entre os primeiros estados na criação de equinos. Então, aqui dentro do Distrito Federal e no entorno, a gente tem um número significante de cavalos, de equídeos em geral, não só cavalos. Hoje está crescendo muito também a criação de muares, de asininos, muita gente investindo nessa criação. Então, está tendo mercado tanto na parte de clínica quanto na parte de reprodução. No Brasil como um todo, mas aqui no DF está aumentando muito a criação, muito. Eu lembro que até uma das coisas que a gente comentava muito na época, eu tive alguns colegas que foram trabalhar com equino, é que era um mercado muito para o veterinário. Isso é verdade. Né? Eu peguei bem essa transição. Tanto quando eu decidi ir para a área de reprodução, voltando um pouquinho, eu fiz estágio na parte da clínica, porque sempre me falavam, a reprodução é muito difícil, a reprodução, ela tem, né, esse sexismo aí, geralmente são mais homens Eu acho que é porque é uma visão de que por conta do tamanho do cavalo, exatamente, coisa, não é? Exatamente. Só que eu sempre mexi com cavalo, desde pequeno eu sempre tive cavalo, fiz hipismo, e você vai aprendendo que cavalo não é força, é jeito. Então, você pode pegar um cavalo de 800 quilos, 1 tonelada, um bretão da vida, que uma pessoa pequena do meu tamanho, ela consegue manejar esse cavalo. Então, é jeito, é paciência. Tanto que hoje eu vejo que as mulheres levam muito jeito, até pela questão de ter um pouco mais de paciência, essa questão, eu acredito, muito energética. Um dia que você está muito estressado, é melhor você nem trabalhar. Porque o animal, ele sente isso e ele fica estressado também.
Né? Eu vejo pelos meus animais, se eu entrar num piquete estressada para tentar pegar um deles, que são super tranquilos, ele sai correndo e não me deixa pegar. Então, hoje, depois com o tempo, né, você vai vendo que o cavalo é jeito. É um pouco diferente de bovino. Bovino tem um manejo um pouco diferenciado, mas o cavalo pode ser uma pessoa forte, um homem de 2 metros de altura, que se o cavalo não quiser deixar ele manejar, ele não vai deixar. Então, é muito mais jeito do que força. E as técnicas dizem que a gente não tem, pelo menos, assim, como na minha área de pequenos, eu sou bem... Acaba que a gente não vai lendo muita coisa sobre. Mas nos tem semi-congelados, é muito mais difícil, né? Exatamente. Hoje, quando eu comecei a trabalhar, quase não existia... na verdade, já existia bastante, mas a campo... A biotecnologia aplicada a campo com semi-congelado, ela era muito baixa, muito pouco procurada pelos proprietários, pelos baixos resultados que a gente tinha. Então, antigamente, as tecnologias de congelamento de sêmen, elas eram mais precárias, elas foram evoluindo. Então, antigamente, a taxa de sucesso de inseminação de uma égua com sêmen congelado variava por 20% a 30% de sucesso, muito baixo. E fora o trabalho, você precisa acompanhar a égua e para inseminar ela na hora que ela ovula. Então, a égua... Esse acompanhamento é feito com ultrassom. Com ultrassom, exatamente. Deixa eu só tirar o trem para vibrar aqui, porque senão vai ficar apitando na... Telefone novo é uma carniça. Até você levar o jeito, né? Do jeito que for, vai. E aí, então, mudou muito essas tecnologias todas, então, né? Mudou, vem avançando, assim, de forma avassaladora. Então, nos últimos anos, o Brasil tem uma equipe, assim, de primeira, de ponta, com os trabalhos na reprodução equina. Então, no Brasil como um todo. Eu fiz estágio mesmo na Unesp de Botucatu. Na Unesp de Botucatu, a gente tem os maiores nomes da reprodução, não só no Brasil, como no mundo. Então, são pesquisadores que estão aí à frente da pesquisa acerca de biotecnologias de sêmen, de embrião. Então, hoje a gente já tem biotecnologias como a IX, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que antes era utilizada só em bovino e hoje já está sendo utilizado em equinos, em algumas centrais aqui no Brasil, importando sêmen de fora, fazendo aspiração folicular. Então, a reprodução equina, ela está cada ano evoluindo mais e mais. Então, hoje o trabalho com sêmen congelado já é rotina de qualquer veterinário. É porque eu lembro que era uma das reclamações que os professores comentavam exatamente muito isso. Você teve um desenvolvimento muito grande para a parte de bovino, até porque é mais voltado para a produção. Então, você tem uma preocupação econômica maior. E as outras espécies foram meio que seguindo... Indo atrás, exatamente. Só que qual a questão do cavalo também? O cavalo hoje, ele está ocupando ele está tendo um papel muito importante na vida das pessoas. A gente tem hoje pessoas que criam cachorros, gatos e cavalos. Hoje o cavalo passou a ser um pet. Exatamente, virou um pet. Então, para você ver, no ano passado, os dados do IBGE, quanto ao número de cabeças, isso só de equinos, não sei de falar de equídeos em geral. No Brasil, estava chegando a 6 milhões de cabeças. 6 milhões. O Brasil está entre os primeiros países no mundo na produção de embriões. Então, se eu não me engano, ele está em 4º lugar. Fica atrás só do México, da Estados Unidos, China, México, e em 4º está o Brasil. Então, é significativa a reprodução equina no Brasil, porque está tendo procura. Então, está tendo muita procura. Hoje, você tem aras aí que tem 500, 600 animais. Então, o trabalho na reprodução, a pesquisa, né, a evolução da pesquisa evoluiu bastante porque está tendo procura, assim como antigamente, né, ainda hoje, né, nos animais de produção também. E esse acompanhamento, até você inseminar ou fazer uma transferência ou algo do gênero, ele é bem trabalhoso, né? Ele é trabalhoso, principalmente porque a égua ela apresenta muitas particularidades. Desde o ciclo, então, a égua ela pode ficar no cio de 3 a 7 dias, então é um cio muito longo.
Então, diferente da vaca, que inclusive eu consigo, olhando, através de eu ver uma vaca subindo na outra, aceitando a monta, opa, tá no cio. Comportamentos de monta que são bem diferentes. Exatamente. Quando ela demonstra aquele comportamento, por volta de 24 horas ali depois, ela tá ovulando. Então, eu faço ali um cálculo 18 horas depois, de 12 a 18 horas, eu tô lá inseminando ela, colocando ela para cobrir. A égua, não. A égua, ela entra no cio hoje, ela pode sair do cio em 2 dias ou em 8 dias. Então, esse período é muito longo. Se eu não acompanhar e entrar com uma hormonioterapia, eu perco o sêmen. Então, a gente utiliza muito sêmen de fora. Então, por exemplo, eu tô com um animal, uma fêmea hoje, que entrou no cio. E eu pego, é um cavalo, um garanhão que está lá na Bahia. Eu vejo os dias da coleta, sincronizo essa égua, induzo a ovulação e peço esse sêmen de lá. Para quando ele chegar, logo depois a égua já está ovulando. Para eu não ter o risco de... Eu trabalho quase 24 horas direto, né? Direto, exatamente. E sêmen congelado é mais trabalhoso ainda. Porque o sêmen congelado eu tenho uma janela de 12 horas, desde que eu induzo a ovulação da égua, para começar a acompanhar ela, de 2 em 2 horas, durante todo o dia. Nossa. E eu tenho que inseminar de Então, antigamente, os veterinários utilizavam muitos protocolos que entravam madrugada dentro. Passava madrugada, passando ultrassom em égua, para ver se ovulou. E é mais por ultrassom mesmo, né? Ultrassom, não tem exatamente. Outro jeito. Palpação a gente consegue sentir também. Só que o ultrassom é aquele negócio mais seguro, preciso, né? mais seguro. E o importante do ultrassom, eu consigo visualizar todas as características uterinas. Então, se eu pego uma égua, por exemplo, que está com uma endometrite, que está com uma piometra, que está com líquido intrauterino, eu primeiro vou tratar ela para depois fazer esse protocolo para inseminar, fazer transferência de embrião, senão não vou ter resultado. Então, muitas vezes, na palpação, eu não consigo sentir. Eu tenho que ser através do ultrassom. Então, no ultrassom eu vou visualizar como está, característica de corpo lúteo, se é uma égua principalmente receptora de embrião. E o ultrassom é transretal. Transretal, Hoje a gente fala ultrassonografia transretal, né, e palpação retal, exatamente. Primeiro o pessoal que acaba, como eu tenho a vivência na parte de pequenos, a gente tem uma visão mais diferente. Apesar de que o meu curso até... Acho que metade dele eu fiz todo voltado para produção. A minha ideia era trabalhar com bovino de leite. E depois acabei em palha de pequenos. Eu não fugi, não fiquei tão longe, né? Então, continuei com cavalos, só mudei a área, fui para a área de reprodução, que eu realmente me apaixonei. Eu achei uma área, assim, incrível de se trabalhar. Apesar de... Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com reprodução, as pessoas viravam para mim e falavam, geralmente quem trabalha com reprodução não regula bem não, é doido. Porque a taxa era baixa, a taxa de sucesso, né? Principalmente por semi-congelado. Então, antigamente, a hormonioterapia, ela estava começando a ser estudada. Então, a gente... Mas isso vem também com o avanço da tecnologia, né? Com certeza. Isso ajudou bastante. Com certeza. Tanto que hoje tem o Doppler também. Então, tem muitos estudos com Doppler para avaliar característica uterina, característica de folículo ovulatório, característica de corpo lúteo. Então, hoje a gente tem também avaliação abdominal, ultrassonografia abdominal para avaliar a gestação, para ver característica da placenta, bem que interessante. Mais fácil do que fazer transretal. Não, a transretal ainda é a mais utilizada. Para a gestação em si fica mais fácil. Fica bem mais fácil. Principalmente quando a gestação está mais adiantada, aí a gente consegue ter acesso ao feto através da ultrassonografia abdominal. Então, hoje... Eu lembro na faculdade da gente fazer toque para determinar a gestação e tudo. Mas também fiquei ali. Mas eu acho a área bem interessante, cara, porque você acaba trabalhando também com a genética, né? Com certeza, diretamente com a genética. Você vai selecionar esses animais. Sim. Então, hoje a gente tem um trabalho, geralmente os criadores, eles têm um trabalho de seleção, tanto que a gente utiliza muito garanhões de fora, tanto que o sêmen congelado está sendo muito utilizado pela praticidade de se obter o sêmen. Então, às vezes, a maioria dos garanhões tem um em Minas, que foi campeão, tem um no Rio Grande do Sul, um no Ceará. Então, você
pega esse sêmen através de um botijão, lá ele é congelado, eles mandam pra gente. E um congelamento, se o garanhão tiver uma produção espermática de alta concentração, eu consigo ter aí inúmeras palhetas e inseminar aí uma quantidade grande de éguas com um único congelamento. Então, o processo de congelamento, a gente consegue concentrar esses espermatozoides e usar ali uma quantidade pequena de palhetas para se obter uma gestação. Então, isso facilita também para o produtor. Porque a inseminação ainda é o mais utilizado. É o mais utilizado. A inseminação artificial. Aí, hoje, está sendo muito utilizado a inseminação artificial com sêmen congelado. E a segunda biotecnologia é a transferência de embrião, que hoje também é muito utilizada. Então, muitos produtores, muitos médicos veterinários que trabalham com reprodução já têm essa ferramenta aí, já antiga, e com bons resultados, que é a transferência de embrião. Que também é bem é trabalhosa, bem essa é enjoada. trabalhosa. É. Extremamente detalhista, né? Exatamente. E o nosso maior desafio, por incrível que pareça, é convencer o proprietário, mostrar para o proprietário, nem convencer, mostrar para o proprietário a importância dele oferecer um bom manejo para a receptora, que é a barriga de aluguel. Porque a doadora é aquela égua, muitas vezes, que vale 400, 500 mil reais, R$500 mil, e que ela é tratada, assim, com o melhor manejo possível. Só que a receptora, muitas vezes, são deixadas um pouquinho de lado. Então, às vezes, são éguas que não tá com a vacinação em dia, não tá com a vermifugação em dia. O manejo nutricional também tá falho. E é a égua que vai gestar. Prejudica a gestação. Demais. É a égua que vai gestar. Então, ela é mais importante ali em questão de gestação do que a própria doadora. Então, o gasto, ele é muito alto com esse processo, porque eu preciso de um número maior ali de receptoras, né? E eu preciso oferecer a ela um bom manejo, senão ela não vai gestar, ela não vai segurar o embrião. Então, esse é o nosso grande desafio. Mesmo esquema de estímulo da ovulação? Mesmo esquema, estímulo da ovulação, a gente sincroniza. Faz lavado... Lava a doadora, a gente insemina ou monta natural. Aí tem que saber o importante do controle ultrassonográfico, saber exatamente quando ela ovulou, para eu contabilizar os dias para ir lá e fazer essa colheita do embrião e fazer a transferência já para a receptora. Aí o interessante de égua, de transferência de embrião, é que a égua tem a particularidade de ser poliêstrica sazonal. Então, ela cicla durante uma época do ano que é a época de alta luminosidade. Então, no meio do ano, né, o que é chato nessa área da reprodução é isso, que a gente tem um período do ano que praticamente não tem trabalho. Né? O trabalho na reprodução diminui muito, que é a época do inverno. Na estação mesmo bomba. Corrido. É corrido. Tanto quando eu fiz estágio lá em São Paulo, na Unesp, eu conheci alguns veterinários que eles trabalhavam em São Paulo durante o verão. Quando era inverno aqui no Brasil, eles iam para os Estados Unidos, que lá era verão. Então, ele ficava nessa ida e vinda. Verão lá, trabalhava lá com reprodução, vinha para cá. E ficava para trabalhar o ano todo. E aí você estava falando de questão que eles ficavam aqui e iam para fora. Isso. Então, muitos veterinários, até hoje, ainda fazem, né, esse esquema de ficar aqui durante o verão e entra no inverno, começa o inverno, eles vão para os Estados Unidos, trabalham lá em algumas centrais, depois voltam para cá. É complicado, né, principalmente quando você tem família. Porque se não for uma pessoa que também trabalha na mesma aula... Antigamente até daí, mas agora também é complicado. Mas Mas o próprio laboratório em si, para você poder fazer toda essa transferência e tudo, é bem dispendioso, né? Geralmente, esses veterinários, a maioria, eles são autônomos mesmo. Eles vão por conta própria. Né? Eles fecham um acordo lá com uma central, ou uma fazenda, um aras, aí vão para lá, já tiram... vão com o contrato pronto. Já vão com o contrato pronto. Não só os Estados Unidos. Então, hoje, o Brasil tem brasileiro indo para várias partes do mundo para trabalhar com a parte de reprodução equina. E com isso facilita para que você consiga ter uma variedade maior de raças? Ou que você possa pensar na possibilidade do manejo de uma raça diferenciada, algo do gênero, mais adaptada ou não? Isso é muito interessante sua pergunta, porque a minha resposta, a maioria dos criadores não vão gostar. Mas, particularmente, eu sou totalmente a favor
de criação de novas raças, de misturas de raça, porque isso é o melhoramento genético. Sim. Né? Então, no meu mestrado eu trabalhei com 2 raças que eu me apaixonei, que é a raça pantaneira, que é bem adaptada, muito resistente, muito. E o campeiro, que é oriundo ali da região de Santa Catarina. Catarina, ali, Curitiba também, principalmente Santa Catarina. Mas o cavalo pantaneiro, por incrível que pareça, é uma raça extremamente resistente. Tanto que aqui no Brasil são animais que resistem, inclusive, à anemia infecciosa equina, né? Diferente das outras raças. Não, eles são de casco e tudo, porque na maioria das vezes eles estão com o casco debaixo d'água o dia inteiro. O dia inteiro, e não acontece nada. Não tem nada. Exatamente. Você pega um cavalo aqui que fica em baia, se ele passar 2 horas com o casco submerso ali no xixi, ele vai ter uma podridão de casco, ele vai ter lesão, ele vai ter fungo. E o pantaneiro não tem nada. Não tem nada. Não só isso, as éguas pantaneiras que eu trabalhei no meu mestrado, que ficam aqui em Brasília, então são animais acostumados com um tipo de clima lá do Pantanal. Aqui em Brasília, completamente diferente. As éguas totalmente bem adaptadas, com manejo só no capim, sem concentrado, sem ração, e ciclaram o ano todo. Diferente, inclusive, de várias outras raças, de várias outras éguas, que o normal é parar de ciclar no início do inverno. E as éguas pantaneiras, elas praticamente, a maioria delas, ciclavam o ano inteiro. Então, entrava no cio. E você fazer isso, por exemplo, até para um animal de trabalho, de... Sim, exatamente. Facilita bastante você começar a fazer isso. Facilita. Tanto que o cavalo pantaneiro, ele lá no Pantanal, na região do Pantanal, ele é utilizado para trabalho. Que eu acredito, assim, na minha visão de cavalo, eu acho que o cavalo ele tem que ter uma função. E ele tem uma função. Se você pegar assim, as diversas raças, cada raça tem a sua função. Então, é interessante que o cavalo seja utilizado como né, claro, de uma forma, né, que respeite o bem-estar do animal, mas como uma forma de trabalho. E é uma raça que deveria estar sendo utilizada. O cavalo pantaneiro, né, como o meu co-orientador lá da Embrapa falava, ele tem uma riqueza de material genético nele, tanto que é uma raça que está sendo conservada pela Embrapa. Havendo a conservação de material genético da raça pantaneiro para não se perder, porque é uma raça excepcional. Então, eu sou a favor de pegar esse animal e cruzar com outros animais para você ter aí um melhoramento genético. Então, a gente está tendo, inclusive, falando nisso, a gente está tendo alguns problemas, principalmente voltados à reprodução, por questão de fechamento ali, da diminuição da heterose. Então, animais com alto grau de parentesco, animais que são parentes, que estão sendo alto grau de consanguinidade, que estão sendo cruzados. Tendo um monte de problema genético entre eles, muitos problemas, né? Exatamente, principalmente reprodutivo. Principalmente animais inférteis, animais criptorquidas, fêmeas também com a baixa fertilidade. Então, a gente está observando algumas raças que já está apresentando com certa frequência esse tipo de alterações. Então, uma solução seria ali aumentar o grau de heterose, pegar outras raças de fora. Algumas raças permitem isso, né? Tem um livro aberto. Permite você usar um garanhão de outra raça, fazer esse cruzamento para melhorar geneticamente. Só que a maioria das raças não permite, o livro é fechado. Então, você não pode... Só que chega uma hora que os animais eles começam a ter certo grau de parentesco. Porque se você tem um garanhão de uma raça que ele é campeão, o Brasil inteiro vai comprar sêmen do seu garanhão. E aí, daqui a pouco, uma dessas fêmeas vai ser filha dele. Exatamente, vai ser filha dele. Aí vai cruzar com o irmão dele, que outro que nasceu na outra fazenda. A gente está falando a média de vida de um cavalo... Aí varia do manejo. Então, o cavalo hoje, se você oferecer um bom manejo para ele, ele vive aí uns 25 anos tranquilamente. Um garanhão desse campeão, ele vai ter um bom manejo, vai viver um período considerável. Considerável, vive bem. Então, se você tem o sêmen dele espalhado em período curto, você provavelmente vai ter uma filha dele já recebendo sêmen. Exatamente, filha, neta. Então, vai ali aumentando o grau de consanguinidade, consequentemente gerando aí... E aí você perpetua uma característica, mas também perpetua uma doença. Os problemas, exatamente. Então, a gente vem observando isso em algumas raças. Então, algumas raças já estão abrindo o livro exatamente para diminuir essas alterações que a gente vem observando. Existe alguma das raças que é mais difícil de se trabalhar nesse sentido da reprodução? Você diz no sentido da reprodução? Eu vou te falar bem
as raças, várias raças eu nunca trabalhei. Então, a raça que eu mais trabalho é o cavalo campolina. Desde que me formei, eu trabalho com campolina. Uma raça, assim, extremamente boa de se trabalhar. Um cavalo grande pra caramba, tanto que eu utilizo um banquinho pra poder inseminar as éguas. Eu vi outro dia um vídeo, um cavalo, acho que é um tal de Clydesdale, um negócio assim. Aquele bicho é um monstro. É incrível, né? E você imagina para coletar sêmen de um garanhão desse. Ele chega a ter quase 1,80. Não, 1,80 é um absurdo, monstro, né? É um monstro esse cara. cavalo. E o campolino é um cavalo muito bonito. Ele é lindo, eu sou apaixonada. E assim, as duas raças que eu mais trabalho são as raças que é o campolina e o manga larga machador, que é uma das principais raças aqui criadas no Brasil. Meu tio tinha um bonito pra cacete. Eu tenho um exemplar de cada lá em casa. Eu tenho um campolino e um manga larga machador, porque eu falo, eu gosto de cavalo. Então, cada um tem... E tem uma briga entre os criadores, até é curioso, por causa da marcha. O criador do campolina, que é Campolina Marchador, diz que o campolina ele tem a marcha muito melhor do que o manga larga machador. O do manga larga machador fala que não, é o manga larga machador. Fora que você ainda pega, tem você me falou, tem o manga larga paulista, tem o... hoje e aí o tem a larga... briga dali de quem tem a marcha mais bonita. Hoje o manga larga paulista, ele é chamado só de manga larga. Tiraram o paulista do... Aí ele é um manga larga e tem o manga larga machador. Ainda tem, aí o manga larga mesmo, ele aí já tem outras características completamente. É um animal, assim, com uma altura maior, um animal mais quente, um animal que tem ali, apesar dele marchar, ele é uma marcha que vai pra frente, que é chamada de marcha trotada. Tem até um grande amigo meu que ele é médico veterinário, ele é técnico do manga larga, ele cria também manga larga. Eu aprendi muito, eu sou apaixonada por essa raça também. Então, cada raça tem a sua particularidade. E você perguntou a questão de raça que eu encontro, assim, maior quantidade desse tipo de problema. Principalmente com garanhão, hoje o manga larga machador. De questão de sêmen assim, frequentemente encontro garanhões com baixa qualidade espermática, e eu acredito que uma parte desses problemas que a gente vem enfrentando pela questão da fertilidade é pela questão da consanguinidade, alto grau de parentesco, e também manejo. Então, manejo, a gente vê aí muitas vezes os opostos, né? É um proprietário, muitas vezes, que deixa a desejar o manejo e outros que pecam pelo excesso. Então, hoje a gente está vendo animais com sobrepeso, animais com resistência à insulina e que reflete ali diretamente na reprodução. Muitas vezes... Eu estou pegando muita taxa de aborto, que eu não pegava antigamente, principalmente em éguas que aparentam apresentar o que a gente chama de síndrome metabólica equina, por causa do excesso de alimentação, principalmente excesso de concentrado. Então, a gente tem esses dois opostos aí. Então, esse é um problema também, questão da alimentação, do manejo, que interfere diretamente na reprodução. A reprodução, ela... Quando me falavam que a pessoa tem que ser muito doida para trabalhar com reprodução, hoje eu vejo que realmente, porque é igual eu falava para os meus alunos, de todos os sistemas, o único que pode parar no organismo do animal e ele continuar vivo é o sistema reprodutor. Então, qualquer adversidade que ele tiver, qualquer alteração, seja metabólica, sanidade, seja nutricional, a primeira coisa que vai ter uma disfunção é o sistema reprodutor. Então, o cavalo tem que estar ali com a sanidade perfeita para ele também estar com a parte reprodutiva perfeita. Então, esse é um grande desafio para a gente. Então, acaba que assim, né? A gente fala que assim, você trabalha com a parte de reprodução, mas na verdade você trabalha com toda a clínica envolvida para que você tenha o sucesso no objetivo final, que é o filhote. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter noção de clínica, de nutrição, manejo nutricional, manejo sanitário. Então, é importante que o veterinário que trabalhe com reprodução, ele saiba de quais salteado, quais vacinas o animal precisa, né, tomar anualmente, semestralmente, uma égua prenha. Então, hoje a gente tem muito caso de aborto por conta de herpes vírus no final de gestação. E existe uma vacina própria para herpes vírus, que a gente aplica no 5º, 7º e 9º mês de gestação para evitar aborto em éguas. Então, a gente precisa saber
Porque muitos proprietários não têm conhecimento, principalmente proprietários que estão começando a criar. Então, a gente precisa levar essa informação para eles. E informação nutricional. Muitas vezes, você vai numa propriedade que está com baixo sucesso ali na reprodução, você vai ver os animais que não têm sal mineral. O sal mineral, ele é essencial para as fêmeas produzirem, macho também, para a produção hormonal. O sal mineral é essencial para todo o organismo, né? E a alimentação dos equinos, ela é deficiente de sal mineral. Então, diferente do cão, do gato, que ali a ração ela já vem, né, com todos os componentes, do equino não. Então, o equino verde, o nosso verde aqui, ele é pobre em sais minerais. E o concentrado também. Então, a gente precisa suplementar sal mineral, porque senão vai afetar a reprodução diretamente. Tanto que a gente até brinca, estresse, a égua estressou, absorveu o embrião. Não sei se você já ouviu falar de éguas que são amadrinhadas. O cavalo tem, a gente chama esse termo amadrinhar, que um cavalo, eles são animais de bando. Então, eles são acostumados a ficar ali em bando. Então, tem animais que eles criam um vínculo entre eles que você não pode separar. Se você separa, tira um da baia ou um do piquete, deixa o outro, um começa a ficar chamando o outro e aquele estresse ao ponto de causar uma absorção embrionária, um aborto. Então, o estresse é tamanho que pode influenciar ali a reprodução. E aí acaba que a gente estava comentando, o manejo, então, ele é essencial. Ele é essencial para a gente ter um sucesso na reprodução. Sim, ele é essencial. E esse é o nosso maior desafio. Então, se você chegar hoje numa propriedade que o manejo não é o ideal e o proprietário ele não quer submeter esse manejo ao manejo ideal, é melhor você não mexer, porque a taxa de sucesso vai ser baixa. E aí acaba que recai sobre você, não exatamente, recai sobre o médico veterinário. Sobre o manejo. Exatamente. Então, a culpa no final é do veterinário. Ele nunca vai querer aceitar que o manejo dele não está correto. Exatamente. Né? Isso também acaba sendo meio que um entrave, né? Um entrave. É um grande entrave. Para mim, não para mim, eu converso muito, tenho amigos da área de reprodução, é um grande entrave para todos nós, esta questão do manejo. Porque se o manejo eles não tiver ideal, a gente não tem resultado. Porque essa galera que está começando agora, para eles é mais fácil você tentar... Exatamente. Agora, os criadores mais antigos... São os mais difíceis. É mais difícil? Não, eu sempre fiz assim. Exatamente, eu sempre fiz assim. E dava certo. Só que se você colocar no papel que dava certo, às vezes de 100 tentativas, 40 deram certo. Tá baixo. Muito. Você perdeu muito dinheiro aí. Você poderia ter ganhado muito mais dinheiro investindo ali num manejo melhor. Muito, porque a gente não está falando em criadores que, não, só porque eu quero ter um animal de boa qualidade. Ele tem também a visão comercial daquilo. Com certeza. Até porque você manter um cavalo não é barato. Nossa, é muito caro. Manter um cavalo hoje, por isso que eu converso muito com pessoas que estão, principalmente quem está começando a criar, para tentar entender um pouco o que é um cavalo, né? Até uma palestra que a Cristiane, lá da professora da UNB, ela dá uma palestra muito interessante que o tema da palestra era o que é um gato? Você sabe o que é um cavalo? Você sabe quais são as exigências de um cavalo? Exigência não só nutricional, de manejo, comportamental. O que um cavalo precisa para ele ter um bem-estar, porque não é só alimento. Né? Você imagina, garanhão, você pega um garanhão de 600 quilos, pura testosterona, e coloca numa baiazinha pequenininha, e o cavalo fica ali o dia inteiro, e muitas vezes baia escura. O cavalo não tem nem acesso à luz, para o pelo ficar brilhoso. Então, você imagina o estresse que esse animal está sendo submetido. Eu, moleque, eu vivia praticamente na fazenda do meu tio. E ele tinha uma galarga lá, um garanhão, que, rapaz, quando soltava esse bicho, ele virava o demônio. Pois é. E ficava em baia. Não, ele ficava solto. Ele ficava solto. Pasto. Mas quando colocava uma égua com ele, ele virava o demônio. Porque ele era o único inteiro. Tinha pouco contato com outros animais. Éguas, principalmente. Então, quando a gente ia sair com ele, cara, preocupação enorme que a gente tinha... Era qualquer égua no cio perto. Porque ele enlouquecia. Enlouquecia. Ele era um pampa bonito.
E isso acontece muito, em muitos aras, muitos aras. Mas isso tem 20 anos de formado, foi antes de eu entrar para a faculdade, então vamos botar uns 25, 30 anos atrás. Que a própria mentalidade em si era outra. Não, com certeza. Né? Tanto que o garanhão hoje ele é taxado como agressivo. O garanhão ele é agressivo, é um animal difícil de lidar. Um garanhão ele sai da baia, ele quer matar alguém. Não é assim. Ele está estressado. Preso, exatamente. Né? Eu imagino o estresse. Eu até comparo geralmente quando eu converso assim, com alguns clientes. Lembra a época da pandemia? Que gerou muita briga e muita família, estresse, porque as pessoas ficavam dentro do apartamento, dia e noite, não saía fim de semana, isso dentro do apartamento, que a pessoa ainda tinha contato com outras pessoas, podia andar pela casa. Você imagina um animal preso 24 horas por dia, de vez em quando sai, monta, volta e vai para a baia novamente. Nessa época tinha muita história... Uma égua melhorzinha, ele levava para lá e era quando ele ia... Cobrir. Então, ele relacionava via égua, vou cobrir. Então, ligava o modo garanhão nele, né? E aí ele ficava realmente muito agressivo. Mas fora essa época, tranquilaço de andar com ele. Pois é, olha só. Nessa época, às vezes ele partiu para cima da égua com meu primo, que tinha 5, 6 anos em cima dele. Desespero. Tem garanhão que realmente o comportamento dele é um pouco diferenciado. Mas eu acredito que hoje tem muitos estudos, muitos trabalhos com garanhões, mostrando a necessidade desses animais de terem um espaço para poder se movimentar, de terem contato com outros animais. Até a própria ideia do bem-estar dos animais mudou, né? Mudou muito, nossa. Ainda bem, vem mudando e evoluindo cada vez mais. Tanto que hoje a gente já vê alguns lugares, né, que antes só tinham baias, e hoje a gente já vê presença de piquetes, a construção de piquetes, para que esses animais ele tenham um tempo ali, pelo menos 1 hora por dia, 2 horas por dia, que ele possa correr, pular, rolar no chão, que isso faz parte. Uma vida de cavalo. Nem que seja ali algumas horas por dia, mas que vai ser essencial para a qualidade de vida desse animal. E esse manejo do estresse também, não só do garanhão, mas também é o que vai garantir também o seu sucesso do seu trabalho. Com certeza. Esse manejo está diretamente relacionado ao sucesso. Né? E aqui você falou, você trabalha mais com campolino e manga larga. Isso. Mas tem outras raças também. Tem, eu já trabalhei com quarto de milha, já trabalhei com cavalo árabe, que é uma raça bem difícil de trabalhar, porque os animais, garanhão, você sabe, cara, é um cavalo quente, de sangue quente. Então, já coletei sêmen de garanhão que ele saía da baia em pé já. É bom demais. É maravilhoso, eu sou apaixonada por cavalo árabe. Uma vez um disparou comigo dentro da exposição agropecuária aqui em Brasília. Você da tava... minha prima. Nossa. Você teve que se jogar no chão? Pra conseguir desviar ele do povo. Pra puxar ele pra um lugar que não tivesse ninguém. Eu consegui travar. É uma raça... Mas era muito bonito ele. Não, ele é maravilhoso, é um cavalo maravilhoso. Mas é difícil de trabalhar. É difícil de trabalhar. É um cavalo difícil de trabalhar pela questão dele. É um cavalo quente, é um cavalo, né, que já tem uma índole um pouquinho ali, mas um pouquinho mais difícil. Tanto que para domar também é um cavalo um pouco mais difícil. Não é um cavalo para uma pessoa iniciante montar. Então, é um cavalo para cavalheiros, né, e Amazonas que tem mais experiência. Era quando era mais novo. E a irmã do meu tio tinha uma área de cavalo árabe. Então aí ela deu pra minha prima, que era afilhada dela, esse cavalo. E você foi dar uma voltinha. Óbvio. Mas chegou a cair ou não? Não. Acho que eu caí de cavalo, acho que uma vez. Foi 1 ou 2 vezes. Uma das vezes foi a gente fazendo meu tio. Essa história de não ter moleque, não ter nada na cabeça. A maioria dos cavalos ficavam soltos no pasto. E aí, férias, junta 20, 30 meninos pra andar de cavalo. E aí eu pegando os cavalos fui buscar os outros no pasto. Sem sela, sem nada? Não. Botei a sela bonitinha, só que eu não apertei direito. De repente só vi a sela escapando assim. E virando. Embora. Mas eu fui Mas buscar ele, já caí muito assim também. E voltei com os outros cavalos. Já levei mas eu não tinha nada na cabeça nessa época, não. Não tenho essa consciência hoje em dia. Mas aí tem o cavalo árabe. Tem quarto de milha, tem o cavalo crioulo, que hoje ocupa a primeira posição em número de cabeça no Brasil, o cavalo crioulo. Cresceu muito a criação. É um cavalo bom de trabalho, muito bom. O cavalo é uma raça que eu tiro o chapéu, sou muito fã.
O cavalo crioulo, ele vem ali também do Pantaneiro, né? Tanto que ele é criado também na região do Pantanal. É um cavalo quase tão resistente quanto o Pantaneiro, ali da região da Argentina, Uruguai, muito criado no sul do Brasil. E um cavalo de trabalho mesmo, um cavalo muito resistente, um cavalo forte, ele tem um físico muito forte, um cavalo que não fica doente facilmente. Então, geralmente são animais criados a pasto, até animais de competição, eles geralmente são criados a pasto, diferente de outros esportes, de outras raças, que os animais são embaiados, o cavalo crioulo, ele é criado solto mesmo. E nesse caso dos criadores, quando a gente fala obviamente, se você tem um cavalo com uma tendência maior para trabalho, quando eles vão buscar a questão da própria inseminação, eles vão atrás de outro cavalo que tenha a característica mais para o trabalho. Exatamente. Quando você fala desses animais mais, digamos assim, para exposição, eles buscam mais características de conformação. Exatamente. Morfologia, marcha. Mas está mudando muito. Inclusive, os criadores dessas raças que focam mais em exposição, por exemplo, o manga larga machador, o próprio campolina, que eles buscam uma conformação ideal, uma morfologia ideal, então angulação de cabeça, pescoço, a marcha, hoje a gente tem marcha picada, marcha batida. Antes, a exposição era simplesmente a pessoa ficava ali, o cavaleiro ficava montado, dando volta numa pista, e o juiz avaliando. Primeiro avaliava a marcha, depois parava, tirava a sela, avaliava a morfologia e isso. Só que muitas vezes é um cavalo que ele não consegue fazer uma cavalgada de 10 quilômetros. Porque ele trabalha ali só em círculo, trabalha pouco, não é acostumado, por exemplo, a entrar num rio. Quando ele chega perto de um rio, ele refuga, ele se assusta. Então, eles começaram a pensar, modificar esse pensamento, e tanto que eles criaram a prova funcional. Então, hoje, nas exposições de manga larga machador, do manga larga, do campolina, tem a prova de marcha, a morfologia, a avaliação da morfologia e a prova funcional. Então, esse cavalo, ele tem que pular um obstáculo, como se fosse um tronco. Se você estivesse andando com ele na sua fazenda, tivesse um tronco no chão, ele tem que conseguir pular esse tronco, ele tem que saber, né, cumprir algumas funções. Abrir porteira, então ele tem uma porteira que você chega bem próximo à porteira e você abre, o cavalo fica do lado e vem para trás e passa em baliza. Abre montado, tudo montado. Então o cavaleiro, ele faz essa prova funcional também, imitando o que ele faria numa fazenda, se ele estivesse numa fazenda. Então o animal tem que saber, ele tem que ir lá do lado da porteira, ficar paradinho, o cara, né, recuar ele ali para trás, conseguir abrir e fechar a porteira. Aí, geralmente, tem uns obstáculos de feno, ele pula esses obstáculos. Eles têm buscado essas características também na hora de... Também na hora de você ir atrás de um animal para reproduzir. Se ele também tem essas características. Porque hoje, por exemplo, você pega uma prova nacional, ela tem essas funções. Então, ela tem a prova de marcha, a prova funcional e a morfologia. Então, não adianta nada hoje você ter um cavalo que morfologicamente ele é perfeito, ele é excepcional de marcha, mas ele perde ponto na prova funcional. Então, o seu animal vai perder ponto geral e tem chance de ficar para trás. Então, hoje é uma característica que buscam. Então, acaba que a própria responsabilidade sua, quando você pega aquele material genético inicial ali, até inseminar, porque na verdade quando a gente fala de trabalhar em reprodução, não é simplesmente chegou lá, inseminou, transferiu, tchau, benção. Não, tem todo um trabalho. Daqui a um ano eu volto. É, todo um trabalho. Tem todo o acompanhamento dessa gestação. Isso. Tanto que o meu doutorado agora, o Brasil principalmente, está focando muito em pesquisas com a parte de neonatologia, do acompanhamento dessa parte de obstetrícia e acompanhamento. Por quê? Quando teve esse boom da reprodução equina nesses últimos anos, então muitos criadores começaram a fazer inseminação, transferência de embrião, tanto que o Brasil estava entre os primeiros países no mundo, né, em número de embrião transferido, mas não tinha dados sobre o nascimento. E aí, nasceu, sobreviveu? Então, esse é um problema que a gente vem enfrentando, né, nesses últimos anos na reprodução equina, porque a égua ela tem também uma janela, um período ali significantemente longo para parir. Então, é próximo dos 11 meses, mas ela tem uma janela de 20 dias antes até 20 depois. Então, ela tem 40 dias ali de janela
Por isso que às vezes é difícil você acompanhar. Então, hoje já existem vários trabalhos, né? Meu doutorado mesmo, a gente vai trabalhar com essa parte de neonatologia, de avaliar parâmetros, como prever um parto de uma égua, parâmetros que eu vou avaliar no recém-nascido, antes dele mamar o colostro, depois dele mamar o colostro, o que eu posso avaliar para saber se ele teve ali, se ele conseguiu adquirir imunidade passiva, porque o potro, diferente de outras espécies, ele nasce praticamente sem nenhuma proteção. Então, ele vai adquirir essa proteção do colostro. Então, será que ele conseguiu adquirir? Será que ele não conseguiu adquirir? Será que realmente essa égua está produzindo um bom colostro? E isso geralmente é deixado de lado. Então, todo aquele trabalho de reprodução, muitas vezes é perdido porque nasce esse potrinho e com alguns dias ele vai a óbito, por falta desses cuidados iniciais. Então, estão tendo muitos estudos para melhorar essa taxa de sobrevivência neonatal na espécie equina. Legal. Que é bem interessante. Legal. Só preparou aqui uma notícia, exatamente puxando o gancho que você falou, que diz que em 2020 o Brasil era líder na transferência de embrião de equino. Que, pelo que a gente estava comentando aqui, já não é mais... agora ele já a realidade já não é mais essa. E como é que você vê, como é que ficou a questão, então, desse investimento na reprodução para que a gente já não tivesse mais... Líder, mas a gente está entre os 4, né? Não, está entre os 4 primeiros. Então, continua ainda. Continua. Não é nem que o Brasil faltou investimento, é que os outros países, eles investiram muito. A China explodiu. Tanto que eu conheço veterinário que foi, na minha época de mestrado, eu conheço um veterinário que foi para a China para dar treinamento lá em alguns aras, na parte de reprodução equina. Eu lembro que ele falou que ele chegou lá e ele foi recebido como um rei, tinha uma placa, assim, ó, para receber, bem-vindo, tudo mais, porque era uma área lá, até então pouco explorada na China. E hoje a China já, como, né, um todo, já superou, inclusive, o Brasil. Inclusive, se eu não me engano, na quantidade de equinos também. Então, os Estados Unidos, ele lidera em quantidade de animais, de equinos. Temos o México aí também, que é um país fortíssimo, que trabalha muito com a reprodução. Então, o Brasil continua forte, firme e forte, tanto que a cada ano que passa, está aumentando de forma significativa a reprodução, o número de equinos. Inclusive, é muito interessante porque é uma área que gera muito empregos. E, por exemplo, diferente de outras áreas, quando a gente fala assim do agronegócio, que às vezes o ser humano pode ser substituído por uma máquina, no trabalho com cavalo, não. Não tem como você substituir um domador. Então, produção porque ele precisa perceber alterações sutis no comportamento para saber se o que ele está fazendo está tendo efeito ou não. Exatamente. Então, tem toda uma cadeia ali. Tem toda uma cadeia envolvida na produção de equinos. Então, desde a produção de feno, de ração, sal mineral, produtos para montaria, sela, entre outros produtos. Então, gera muito empregos e movimenta de forma significativa também a economia quando a gente fala de criação de equinos, de produção, né? Apesar de não ser um animal voltado para a produção, a gente fala produção de equinos, porque hoje a produção está sendo em larga escala, em grande quantidade. E aqui em Brasília aumentou muito o número, né? Aumentou muito. Cavalo de esporte, principalmente, cavalo de salto, está tendo, assim, uma procura alta dessa parte de investimento de reprodução. Então, muitos criadores, antigamente, eu já fiz hipismo por muitos anos, e quem fazia hipismo não tinha 1, 2 cavalos lá na hípica e acabou. Hoje não. Hoje, muitas pessoas que tinham cavalo, que ainda mexem com hipismo, comprou uma propriedade e cria os seus cavalos. Então, estão reproduzindo esses animais. Antigamente, você ter um cavalo bom de hipismo, você tinha que ir lá na Bélgica, lá na Alemanha, comprar o cavalo, trazer para cá. Então, pessoas de alto poder aquisitivo que tinham essa condição. Hoje, não. Hoje, você importa o sêmen, inclusive já existem veterinários aqui, empresas no Brasil, que já tem esse sêmen de garanhões campeões, que foram campeões lá na Europa, nos Estados Unidos, e que tem autorização de comercializar esse sêmen no aqui. caso do hipismo também, as Olimpíadas, quando a gente teve um boom também do próprio brasileiro de hipismo, né? Não,
Não, brasileiro de hipismo. E o brasileiro de hipismo é uma raça que tem o livro aberto. Então, você consegue reproduzir, cruzar com outras raças ali, fazer inseminação e registrar esse animal como brasileiro de hipismo. Então, isso é muito interessante, né? Você pode... Quando você diz questão do livro aberto, do livro fechado, é que você não pode ter misturas. É, exatamente. O livro fechado, você não pode ter misturas. Você não pode misturar raça. Só posso ter quarto-milha, campolina, Isso, campolina. exatamente. E não só isso, você tem que ter o quarto de milha é filho do animal, a fêmea e o macho tem que ser registrado. E eles fazem teste de DNA para comprovar quem é o pai e quem é a mãe. Agora, um livro aberto, não. Eles te dão a oportunidade, por exemplo, de ter uma égua que não é registrada. Você vai inseminar, vai cruzar ela, reproduzir ela com um garanhão que tem registro e você vai conseguir registrar aquele produto. Mas aí ele vai ser avaliado todo se está dentro do padrão da raça. Exatamente, ele tem que ser avaliado. Por isso que existem os técnicos. Os técnicos de cada raça, eles fazem toda uma avaliação de morfologia, altura do animal. Então, cada raça tem uma altura mínima, uma altura máxima ali de cernelha, que vai ser avaliado. Se ele estiver dentro dos padrões da raça, aí sim ele tem autorização de ter esse registro efetuado. E aí você consegue com a reprodução, você tem um vigor híbrido, melhorar uma qualidade sem necessariamente manter a consanguinidade. Exatamente. Essa é uma forma da gente aumentar esse vigor híbrido desses animais. É você abrir o livro. Eu acredito que algumas raças, elas, daqui a pouco, a pressão está muito grande, né? Para você abrir por conta, para permitir ali um melhoramento genético. É porque, como a gente estava comentando, a questão do garanhão com seus 25 anos. Ele já fez ele vai filho ter demais. pelo menos aí uns... Vamos botar aí, deve ter pelo menos uns 10 anos que tem já uma consanguinidade muito grande. Muito grande. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se eu pegar um garanhão hoje que tem uma produção espermática muito alta, vou jogar aí 10 bilhões de espermatozoides em uma única coleta de sêmen, eu consigo, em uma coleta, mandar sêmen, digamos, para inseminar quase 10 éguas. Isso, e geralmente as centrais de reprodução onde ficam esses garanhões, as colheitas de sêmen são feitas geralmente 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Tem garanhão que tem fila de espera. Por exemplo, eu tô aqui controlando uma égua, eu ligo, eu preciso do sêmen provavelmente para sexta-feira, vão me falar assim, isso, sexta já tem... Isso a gente está falando só quando você vai inseminar. Isso. Se você fazer transferência... Mas para fazer a transferência mesmo também, sim, eu preciso inseminar Mas aí você consegue um número maior de possíveis fetos. Ou não? Ah, não, sim, eu consigo... exatamente, isso se eu inseminar uma égua. Agora, se fizer transferência de embrião, eu consigo tirar vários embriões então, ou seja, do mesmo garanhão. A chance daquele mesmo ele gerar uma prole gigantesca... É enorme. É enorme. É enorme. E aí, daqui a pouco você vai começar a perpetuar um monte de problemas. Exatamente. Em vez de melhorar, você vai estar... Como dizia um colega meu, vai ter um pioramento genético. Um pioramento genético, exatamente. Exatamente. E tem algumas raças, inclusive, elas dificultam alguns processos, não dificultam, elas literalmente proíbem algumas biotecnologias para tentar evitar esse problema. Vou dar um exemplo, o próprio crioulo. É uma raça que tem várias limitações para você fazer uma transferência de embrião. A fêmea, ela precisa ser campeã do freio de ouro. Então, você só pode reproduzir animais campeões e não reproduzir de forma... Isso reduz essa possibilidade. Essa possibilidade. Então, eu descobri até há pouco tempo que outra questão do cavalo crioulo que eu também não sabia, que dependendo do garanhão e do proprietário, você compra uma dose de sêmen e você tem um tempo para utilizar, digamos 2 anos. Se você não utilizou dentro daquele período, você perdeu. Porque outras raças não. Tem gente aí que eu compro 10 doses do mesmo garanhão. Não que ela perca a eficiência, mas é porque você não pode mais usar isso? Exatamente. Você pode ter ali as palhetinhas de sêmen viáveis. Você não usou dentro do período estabelecido, você perdeu. Você pode até usar, mas você não vai conseguir registrar o seu produto. Então, né, para um criador, isso aí... geralmente não são baratas. Não são baratos, exatamente. O puro sangue inglês é outra raça que você não pode fazer transferência de embrião, tem que ser monta natural.
Então, isso é para tentar o quê? Dificultar ali essa questão de você sair cruzando animais também de forma Você acaba negligenciada. perpetuando uma característica, mas de forma controlada. Isso, exatamente. Então, por exemplo, o puro sangue inglês, como tem essa dificuldade, só pode monta natural. Então, se você mora lá no Rio Grande do Sul e você tem um garanhão que é campeão, e eu tenho uma égua que eu queria muito usar o sêmen do seu garanhão, mas aqui em Brasília, eu vou ter que gastar muito, eu vou ter que mandar minha égua lá para a sua propriedade para cobrir, para ela voltar. Ou seja, Você ainda corre o risco desse estresse do transporte e perder tudo. Então, assim, tem que valer muito a pena. Então, é um risco, mas é um risco que eu tenho a chance de ter um produto muito bom. De forma mais controlada. Isso, de forma mais controlada. Aí eu vejo em algumas raças, no próprio manga larga machador, às vezes cruzamentos indiscriminados. A égua tá no cio, não, põe aquele cavalo ali para não perder o cio. A gente vai utilizar um cavalo de fora. Poxa, mas nessa data não vai poder porque já tem um monte de gente na fila. Não, então usa qualquer cavalo. Aí usa o pai, usa o irmão, usa um cavalo que não vai melhorar, que tem os mesmos efeitos daquela égua. Aí vai gerar um produto que muitas vezes vai ficar pequenininho, não vai dar a altura mínima para registrar. Aí você já vai diminuindo ali também a qualidade da raça. Eu já acho que aí parte exatamente da questão. Cara, você não tem o animal adequado, porra, perde o cio, velho. Depois ela vai ter outro. Exatamente. É melhor você esperar, porque eu penso assim, aquele animal que nasceu, a partir do momento que ele caiu no chão, ele já é um gasto para você. É um gasto que você vai ter na sua propriedade, porque é muito caro você manter um cavalo hoje em dia. Hoje um fardo de feno tá saindo uns 40, 50 reais. Eu sei que minha sobrinha é fã da Ana Castela. Ah. E ela veio com a história de querer um cavalo. De querer um cavalo para botar. Aí eu até perturbei ela na época que eu entrei no Mercado Livre e fui procurar junto com ela. Só para perturbar meu sogro, que é para botar na... Ela disse, não, a gente bota aqui na casa do meu avô. Só que meu sogro tem um terreno total de 1.200 metros quadrados. Fora a casa que está construída nesse terreno. Mas então acaba ficando um terreno pequeno. Um terreno pequeno, mas ainda dá. Mas aí foi o que eu falei com ela. Então vamos ver aqui preço de ração. Vamos ver preço disso. Vamos ver preço disso. Ela até que desistiu um pouco da ideia. É igual eu falo, o problema não é comprar o cavalo, é você manter o cavalo depois. Porque não é barato. Não é barato. Nossa, hoje está muito caro. Não é barato. Teve uma explosão de uns anos para cá, quando eu comprei minha primeira égua, vai fazer 4 anos agora, em fevereiro, eu pagava R$9 no fardo de feno. Hoje o fardo de feno tá 30, o mais assim conta, um feno bom. De 30 a 50 reais, um fardo de feno. Que não dura lá isso tudo. Não, um fardo de feno, dependendo, dá para 2 dias. Você imagina, um mês, você coloca aí nas contas. Você vai gastar 1.000 e mais a ração, que é um suplemento, sal mineral. Aí você coloca aí também vacinação, vermífugo. E cavalo, como diz um amigo meu, ele gosta de se machucar. Então, ele vai ficar tentando ali o tempo todo se enroscar na seca, se machucar. Principalmente se ele estiver estressado, é que ele vai... Exatamente. Então, ali, você tem que saber muito bem o que você está fazendo antes de você adquirir um animal. E os criadores, a gente até brinca, assim, que parece que é um mosquitinho que pica você. E quando você tem um, aí você quer 2, você quer 3, você quer 4, daqui a pouco você tem 10, você tem 20. E quando você vê, o gasto é gigantesco. Você não consegue, muitas vezes, vender esses animais por um preço, né? Que talvez que ele valeria, porque é caro. E aquilo ali vai gerando uma bola de neve. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de reproduzir, né? Porque são vários fatores. Você tá falando, cara, perde o cio, velho. É um custo a menos que você tem. Sim, um custo a menos. Você ter ali um animal que não vai passar no padrão, não vai conseguir registrar. Se ele for muito pequeno, ele não consegue exercer, ele não vai conseguir entrar em prova. Você vai ter ali um cavalo para ficar... Um cavalo que você vai... Pra molecada andar, pra molecada andar. E se a sua interesse for vender, é um cavalo que você vai vender por 500, R$1.000. Ainda mais se for macho. Aí você vai vender mais em conta. Fêmea você ainda consegue vender um pouquinho mais alto, porque hoje muita gente compra para receptora. Tanto que a gente está aqui com um problema sério em Brasília, DF, falta de receptora. Muitos proprietários trabalhando ali querendo fazer transferência de embrião e a quantidade baixa de receptores. E essas receptoras, como é que elas são selecionadas?
Aí é outro problema, que a gente... É importante passar por uma rigorosa processo de seleção. Desde o tamanho, então, se eu trabalho com cavalo de salto, o ideal é que seja uma receptora proporcional, que consiga gestar um ponto grande e parir ali sem ter problema de distocia. Então, o tamanho da receptora... Tá falando que, na verdade, assim, tem que levar em conta que ela vai gestar um animal de padrão, às vezes, diferente do dela. Exatamente. Então, se eu pego uma brasileira de hipismo, uma égua brasileira de hipismo, que tem ali 1,70 e pouco de cernelha, uma égua gigantesca, e pego um embrião dessa égua com um garanhão também da mesma raça e coloco numa manga larga machador, que é uma égua pequena, a chance da gente ter ali um parto prematuro, porque vai chegar uma hora que não vai conseguir mais crescer, vai botar para fora. Nasce de forma prematura, distocia, que é o que a gente mais observa. Então, a égua não consegue parir, o potro não consegue passar pelo canal do parto. Muitas vezes não consegue se posicionar no canal do parto, ou se posiciona e é um potro muito grande, não passa. Aí tem que levar para fazer uma cesariana, ou às vezes ela já perdeu o potro, e a gente tenta salvar a égua. Então, esse é um fator muito importante, tamanho de receptora, sanidade da receptora, avaliação dos órgãos reprodutores internos e externos, até a conformação da vulva a gente tem que avaliar. Então, uma égua que tem a vulva ali com alguma lesão. Então, é muito comum égua brigar e morder a vulva da outra, da bicheira, causa uma fibrose ali e ela perde um pedacinho da vulva. Ali é um local que vai entrar fezes, vai entrar ar, causando pneumovagina, ar no útero, acabou, ela não vai emprenhar. Então, isso aí já é um ponto, uma característica que eu descarto essa égua para receptora. Então, é muito importante até o papel do médico veterinário para avaliar essas fêmeas que vão entrar num programa de transferência de embrião. Porque as receptoras, elas são a chave do sucesso de um programa de transferência. Sabe? Então, tem que ser uma avaliação muito bem feita. E aí a gente volta à questão do gasto em si, né? Porque aí ele tem que ter o gasto de manter uma boa receptora. Sim. E manter a doadora. Manter a doadora, exatamente. E o que a gente tenta colocar assim na cabeça deles é a receptora, ela é a mais importante desse programa. Porque ela é quem vai gestar. Ela que precisa de toda a atenção ali, ela precisa estar bem, saudável, porque é nela que eu vou colocar o embriãozinho, e esse embrião ele precisa ali se fixar, se desenvolver e nascer, e parir ainda, e produzir leite, produzir colostro. Então, essa receptora, ela precisa ser muito bem tratada. Então, esse é um desafio que a gente enfrenta. E é difícil você conseguir convencer muito difícil, nossa, é muito difícil. O produtor, porque na cabeça dele ele tá mais preocupado em manter a égua original. Exatamente. Vou te contar uma história. Foi um dos primeiros aras que eu comecei a atender, assim que eu me formei. Quando a gente se forma, né, você começa a atender, depois você vai aprendendo com os erros. E hoje é um aras que se eu chegasse e fosse daquele jeito, eu não ia virar as costas, não ia atender. E quando eu cheguei lá, tinha umas doadoras lindas, maravilhosas, e éguas, assim, excepcionais, que foram campeãs nacionais, tudo mais. Garanhões também, maravilhosos. E as receptoras? A receptora, você volta daqui a uma semana, porque elas estão lá no morro, do outro lado do morro, lá no pasto. Aí eu, e precisa ir lá de cavalo e não vai dar, mas semana que vem você vem num dia tal que a gente vai juntar essas receptoras. Quando eu voltei na semana seguinte, as receptoras simplesmente estavam num pasto de braquiara, cavalo, né, normalmente não come braquiara, todas muito magras, com carrapatos, lotadas de carrapato, com verme. Então, quando eu ia fazer a palpação ali, tirava as fezes, aqueles vermes. E eu olhei assim, eu falei, não, eu sentei com o proprietário, ele falou, não, mas antes elas emprenham, quando emprenhar a gente melhora a alimentação. E acabou que ele entrou pelo menos com vermífugo, com sal mineral, que eu exigi, entrou, não estava sem sal mineral, mas a alimentação, mesma coisa. Então, vinha essas receptoras, eu botava embrião e voltava para o cerrado. Ou seja, quase um milagre. Não, era um milagre. Aí, quando vinha para fazer o diagnóstico, cadê o embrião? Não segurou o embrião. Então, foram aras que o meu resultado foi muito baixo. E hoje eu olho para trás e eu penso, provavelmente naquela época eu fui culpada. O veterinário que saiu antes de mim também foi culpado. E hoje é um lugar que eu não voltaria. Criativo. Então, hoje é um lugar que
ou o proprietário mudaria a forma de manejo, ou eu não, porque eu não ia ter resultado. Eu ia dar murro em ponta de faca. Né? E foi o que a gente estava comentando no começo, né? Cara, eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim, foi a vida inteira assim. Eu não vou gastar com essas éguas. Como que você quer que a égua geste 11 meses se você não quer gastar com alimentação? Esse é o ponto mais difícil, né, da reprodução equina. E do seu começo para cá, o que você viu que já mudou bastante? A parte, principalmente, da biotecnologia. Mudou muito, avançou demais. Avançou, assim, de forma... Hoje a reprodução equina, ela tá... Não só aqui no Brasil, no mundo como um todo. Como você falou no início, hoje ela está se equiparando à reprodução bovina. Que reprodução bovina, hoje, né, ela comanda, assim, a reprodução animal. Mas a reprodução equina, investimento de peso, sabe, em biotecnologias. Biotecnologia super moderna, há uns anos atrás, clonagem de equinos. Hoje a gente tem a ICS, né, aspiração folicular, congelamento de embrião equino, já é uma realidade. Congelamento de ovócito, de éguas que estão em competição, mas que futuramente o proprietário tem interesse de fazer um embrião. Então, hoje, realmente, o investimento não só dos produtores, dos proprietários, como o investimento de unidade de ensino, instituição de ensino, né? Muitos laboratórios também investindo pesadamente nessa evolução da reprodução equina. É algo realmente de se tirar o chapéu. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é bom mesmo. Nossa. Bom, o pessoal preparou aqui. E aí tem um... Perguntas e respostas rápidas. Tá? Bem tranquilo. A última vez que você veio aqui não tinha isso. Isso é novo. Tá. Qual a raça de cavalo que é a sua favorita? Ah, meu Deus, eu gosto de todas, mas a pergunta rápida é Campolina. Qual o seu animal favorito sem ser o cavalo? Cachorro. Qual animal você seria? Cavalo. Um sonho. Eita, que difícil. Viajar ao mundo. Se pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Velocidade. A velocidade do cavalo. Um filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Essa é uma série bem bobinha, mas eu gosto tanto. É a Horseland. É uma série do Netflix. Bem boba, mas tem os cavalos. Eu assisto só por causa dos cavalos. Tem algum animal que você tem medo? Aranha. Não é meu ponto forte. O que você gosta de fazer durante seu tempo livre, para relaxar e se divertir? É montar cavalo. Qual a melhor parte de trabalhar com cavalo? A conexão. É uma troca de energia, assim, fora de sério. Faria alguma outra especialidade da veterinária? Eu faria a parte de cirurgia. Eu gosto bastante também. Qual é a parte mais gratificante de trabalhar com reprodução? É ver o nascimento. Se eu pudesse dar uma pequena dica para os criadores, principalmente sobre o cuidado inicial de manejo dos potros recém-nascidos, aproveitando já o gancho para o doutorado. Eu indicaria que eles tivessem sempre a consultoria de um médico veterinário na propriedade, assim, de forma constante, para evitar problemas que a gente vem enfrentando, principalmente quanto ao nascimento. É muito triste você perder todo um trabalho ali de um ano. Esse cuidado inicial é crucial, ele é fundamental, né? Ele é fundamental. É não só para a sobrevivência daquele potro, como para a sobrevida dele, como ele vai desenvolver. Então, às vezes, você tem um potro que você deixa passar fome nos primeiros meses de vida, ele não vai conseguir recuperar. Às vezes, ele não vai chegar no tamanho mínimo que ele chegaria para registro, porque ele teve deficiência nutricional nos primeiros meses de vida. Então, é essencial esse acompanhamento com o médico veterinário.
temida roleta. Ai, meu Deus, de essa todo roleta mundo. aí. Cadê a roleta, Ianca? Eu nem vi o que o povo botou aqui dessa vez. Ai, meu Deus. Gira aí. Por favor, que não seja música. Na música que pega pra todo mundo. Faça o som de algum animal. Só mais um, Ianca, só pra descontrair e aí a gente... Sua invenção da Ianca. Por favor, que não seja música. De novo, Ah, som não, de de novo animal, não. é. Legal aquele que animal é legal também. A gente vai só torcendo, né? Pra passar, vai. Eita, trava-línguas. Trava-língua. Repita 3 vezes. Eu vou até te passar aqui, porque eu não sou bom nesse trem, não. Deixa eu ver. O saber não sabia, que o saber sabia, que o saber... Vixe. Tem que ser rápido, né? 3 vezes. Isso é rápido, não? O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Bom, agora que a gente está descontraindo tudo, queria agradecer. Eu que agradeço. Bastante. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é um tema que ainda se pesquisa-se muito pouco. Sim. A gente podia estar numa evolução muito maior na parte de reprodução das outras espécies que não só com certeza. bovino. Com certeza. Até quando a gente pensa em conservação, em coisas. Então, é uma área que... Ela abre ali o caminho, né? E a de equino, até aqui conversando, a gente vê que não é simplesmente como eu brinquei naquela hora, que você vai lá, inseminou, transferiu, beleza, tchau, daqui a um ano eu tô de volta. É bem complexo, bem complexo. Tem muitos fatores ali que influenciam o seu sucesso. Muitos fatores. Como eu falei, estressou, perdeu. Então, aquele estudante que quiser trabalhar com isso tem que entender que você vai precisar saber um pouquinho de tudo. Um pouco de tudo, com certeza. Eu sempre falo, você tem que saber clínica, lá da anatomia, fisiologia, clínica, um pouquinho de nutrição. Então, geralmente, nutrição é uma disciplina, né, que ou você ama ou você odeia, igual a reprodução. Mas você tem que ter o conhecimento, porque o seu sucesso depende disso. Então, você não pode só num local dar a sua assistência e fechar os olhos para o que está acontecendo ali, né? Então, você tem que ir, eu já peguei água, isso é muito comum comigo, babesiosa equina, pego muito, animais fêmeas que têm carrapato. Então, às vezes, eu vou palpar, eu sempre olho a mucosa vaginal. Vi uma mucosa vaginal ictérica, amarelada, nem passa ultrassom. Primeira coisa que eu falo com o proprietário, vamos fazer um exame de sangue, provavelmente ela pode, né, estar com uma babesiose, que é o mais comum, porém, existem várias outras enfermidades que levam a presença de icterícia. Vamos descobrir o que está acontecendo, vamos tratar e depois a gente volta com a reprodução. Imagina se eu não soubesse nada de clínica. Se eu fosse lá palpar, se está ovulando, não emprenha, não tem o resultado, o que está acontecendo? A égua está anêmica, está ictérica, não vai emprenhar. E aí, como a gente comentou, aí recai a culpa sobre você. Sobre a gente, exatamente. Sempre a culpa é do veterinário, né? Sempre a culpa é do veterinário. Sobre o resto. E uma coisa que eu acho legal também, né, que você até me perguntou no início da nossa conversa, é sobre essa questão de eu ser mulher, e sou baixinha, tenho 1,55 m, sempre trabalhei com cavalo, coleto sêmen. Então, a colheita de sêmen, claro que é um momento assim que você tem que ter muito cuidado, é perigoso, mas a técnica, você aprendendo a técnica ali, a posição que você tem que ficar quando você vai coletar, você fazendo direitinho, dificilmente vai ocorrer algum acidente. Então, cavalo é jeito. E na época que eu dava aula, muitas alunas vinham me perguntar, professora, eu queria muito mexer com cavalo, mas falam que cavalo é coisa de homem. Eu, não, nada disso. Vou fazer 15 anos que eu me formei, que eu trabalho com equinos. Já trabalhei um pouquinho com clínica também no início da minha graduação, só que os dois não tinham como. Já trabalhei na sociedade hípica com uma amiga minha, na parte de clínica, então era pegando aqueles animais cólica todo dia para passar sonda, subia num banquinho. Então, não tem essa. Hoje, a mulher, ela está totalmente inserida no meio do equino, clínica, cirurgia, reprodução, tá? Então, eu até brinco com
meu orientador do doutorado, que as mulheres vão dominar o mundo, a medicina equina. Ele não, já dominou. Ele fala, falta dominar a do bovino, porque a do equino já está dominada. Então, e tem mercado, viu? Porque o Brasil, ele está investindo de forma significativa nas biotecnologias da reprodução equina. Para quem quer, quem, né, tem interesse de se aperfeiçoar, né, de estudar, de aprender, tem mercado. Tem muito cavalo, muita criação de cavalo. Isso é bom. Redes sociais? É @arasdiep, @arasdiep, e lá no Arasdiep tem o meu Diep, com 2 P's no final, tem o meu pessoal lá também. Tranquilo, queria agradecer bastante. Eu que agradeço mesmo pelo convite mais uma vez, foi ótimo. Muito obrigada, espero, né, ter levado um pouquinho do mundo da reprodução equina, do incrível mundo da reprodução equina para as pessoas. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, vídeo, internet, marketing. A galera tá com um estúdio bom, reformado, agora que tem chroma key, dá para fazer curso, videoaula, o que vocês precisarem, a galera faz muito bem. E dizer que é isso. E até semana que vem.